Amém. Louvado seja o nome do Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E neste domingo nós estamos nesse culto das 17h30, de uma maneira totalmente online, nos adequando às questões dos decretos, mas também tendo a sensibilidade daquilo que tem acontecido na nossa cidade, no nosso estado. E por isso o corpo de ministros e a diretoria da igreja também entendeu que fosse assim melhor. Nós queremos saudar a Terceira Igreja Batista, que hoje se reúne nas casas, durante todo esse culto. Nós gostaríamos que você estivesse aí compartilhando nas redes sociais o link desse culto, que você estivesse mandando pelo Facebook, pelo Instagram, pelo seu WhatsApp, por onde você tiver acesso. É uma noite de celebração, é uma noite, nós estamos aí uma semana antecedendo a Páscoa, onde nós estaremos celebrando a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós queremos convidá-lo para que você participe desse culto, de todos os atos desse culto, que você participe da adoração, da intercessão, da palavra, que você esteja recebendo a palavra vindo do trono do Pai para o meu coração e para o seu coração. Que nessa noite você seja muito, muito abençoado com tudo aquilo que o Senhor vai nos proporcionar através do seu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos ao Senhor pela vida de cada irmão, ó Deus, que está participando desse culto aqui. Nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, por todos os irmãos que estão nas suas casas, no trabalho, onde eles estiverem, que o Senhor esteja os tocando com o teu Espírito Santo. Senhor, nós queremos, ó Pai, louvar ao Senhor nessa noite, glorificar ao Senhor nessa noite, por todos os seus benefícios. Senhor, a despeito de nós estarmos todos aqui reunidos, ó Pai, ou estarmos dentro das nossas casas, ali também é um lugar de adoração ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, por essa oportunidade, Deus, e que o Senhor receba, ó Deus, o melhor culto, ó Deus, que nós podemos te oferecer nessa noite. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. É tão estranho estar aqui e ver essas cadeiras vazias, mas pelos olhos da fé, eu vejo as famílias reunidas nas suas casas, dedicando esse tempo realmente a adorar e a servir o nosso Deus. Que tão somente esse seja o intuito de vocês aí na casa de vocês, no conforto do lar de vocês. Que vocês o adorem em espírito e em verdade, que vocês recebam a palavra de Deus, vinda diretamente lá do céu, do trono, para o coração de vocês. Que vocês se coloquem de pé aí na sala, onde vocês estiverem, para que vocês possam adorar como se vocês estivessem aqui. Porque vocês são igreja. E a palavra de Deus diz que onde há 2 ou mais reunidos, ali Deus está presente, ali o Espírito Santo dele se manifesta. Então creia nessa palavra e o adore em espírito e em verdade, com tudo o que você tem, tudo o que é.
na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Essa próxima música que nós cantaremos é uma música que Deus usou a Bruna como um instrumento na minha vida, na vida da minha família. Porque, como muitos dos irmãos sabem, no ano passado, na verdade, na Sexta-feira Santa, nós começamos uma pesquisa para saber por que meu esposo não estava bem de saúde. E antes do final do mês de abril, nós recebemos um diagnóstico de câncer. E foi, como todo diagnóstico de câncer, foi difícil. Na hora que nós abrimos aquele exame, nós lemos aquele resultado. Nós choramos, nós oramos, nós nos abraçamos. E meu esposo, ele saiu, ele foi para um outro quarto. O nosso filho foi lá ficar com ele. E nisso chegou uma mensagem da Bruna, um áudio. E era essa música gravada. Deus nos lembrando que Ele estava no controle. Deus nos lembrando de que Ele era o Senhor. De que Ele era a cura. De que Ele tem todo o poder. De que nós podemos confiar, que nós não temos o que temer. Nós não temos o que temer. Querido irmão, eu não sei qual é a situação que você está passando. Se tem um parente seu, um familiar seu, um amigo seu que está num leito de hospital por conta do Covid ou de qualquer outra doença. Mas Deus manda te dizer nessa noite que não há o que temer, porque Ele está contigo. Ele anda contigo no vale da sombra e da morte. Ele é aquele que nos fortalece. Ele é aquele que vai te sustentar, mesmo em meio à dificuldade, para a honra e glória do nome dEle, para que você seja fortalecido, para que você cresça na sua fé, para que você seja levado a um nível mais alto e mais profundo de intimidade com Deus, para que a sua fé seja fortalecida e para que o nome de Deus seja exaltado e glorificado através da sua vida. Então, nessa noite, cante essa canção e receba essa palavra de Deus para a sua vida, de que Ele te sustentará e Ele continua sendo aquele que te fortalece mesmo em meio à dor, que não há o que temer.
fechem os seus olhos e declarem essas poucas palavras. Senhor, eu reconheço, ó Pai, que eu não sou nada diante de Ti. Senhor, eu necessito do Senhor. Eu necessito que o Senhor me fortaleça, que o Senhor me sustente. Porque se não for o Senhor, ó Pai, nós nada somos, eu nada sou. Obrigado, Senhor, porque em Ti não há medo. Porque o Teu perfeito amor lança fora todo medo. E não importa a tempestade que nós estejamos passando, qual seja o vale, qual seja o deserto, nós sabemos que o Senhor continua sendo o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, aquele que tem o poder para curar, para salvar e para fazer tudo aquilo, ó Deus, que nós precisamos, ó Pai. Mas que seja feita a Tua vontade, ó Deus, em todo o tempo, ó Pai. Nas nossas vidas, ó Deus, na nossa cidade, ó Pai, no nosso estado, no nosso país, ó Deus, e em todo o mundo, ó Pai. Nós entregamos, ó Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos. Amém. Amém. E eu vou pedir para vocês continuarem cantando essa música e nós vamos interceder agora. Nós vamos interceder por toda a circunstância, situação que nós estamos passando. Nós vamos interceder pela condição que hoje nós nos encontramos, né? Aqui, glória a Deus, que nós temos a mídia da igreja para transmitir esse culto até você que está na casa, no seu trabalho. Mas nós temos passado tantas batalhas e tantas lutas e nós intercederemos nessa noite. Coloque diante do Senhor aí o seu motivo. Quer seja enfermidade, quer seja um problema na sua empresa, um problema financeiro, um problema daquilo que você tem se preocupado com relação a nós estarmos fechados nessa noite, mas estarmos aí dentro da sua casa. Se levante como um guerreiro do Senhor, uma guerreira do Senhor, ou se proste aí de joelho dentro da sua casa, para que nós estejamos liberando palavras sobre as nossas casas, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós, ó Pai, acreditamos que o Senhor é o Deus de Israel. Aquele mesmo Deus que agia lá no passado é o mesmo Deus que continua agindo hoje. Senhor, e nós estamos aqui, ó Pai, à frente de uma grande multidão, ó Deus. Senhor, existe uma multidão, ó Pai, de homens e mulheres clamando, de jovens, crianças clamando ao Senhor, ó Deus. Clamando, ó Deus, pelo trabalho dos seus pais, clamando pelo trabalho das suas mães, clamando porque não tem as suas aulas, clamando porque existe um temor sobre nós, existe uma má notícia. Mas como povo de Deus, selecionado, separado, remido, lavado pelo sangue do Senhor, nós estamos aqui, ó Deus. E nós, ó Deus, declaramos nas regiões celestiais que nós seremos o povo que não se assombrará. Nós seremos o povo, ó Deus, que ainda que o nosso coração, ó Pai, esmureça, nós, ó Pai, nos levantaremos em fé, ó Deus, mais uma vez. Senhor, eu clamo, ó Deus, eu clamo, ó Pai, pelo nosso Brasil. Eu clamo, ó Deus, pelas decisões que têm sido tomadas, ó Pai, sobre a nossa nação. Senhor, existe, ó Pai, uma fala, ó Deus, que os homens da capa preta, ó Deus, têm tomado decisões que nos afligem. Senhor, que nos ferem a moral, ferem os princípios, ó Deus. Senhor, mas nós, ó Pai, somos o povo, ó Deus, que tem um livro da capa preta. Senhor, e nós nos levantamos, ó Pai, como intercessores pela nossa nação. Senhor, levanta, ó Deus, intercessores, ó Pai, nessa nação. Senhor, visita, ó Pai, o Supremo Tribunal Federal. Visita, Senhor, ó Pai, Senhor, o Senado, a Câmara, ó Deus, a presidência, ó Pai, da República. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos, ó Pai, que um principado, ó Deus, ele foi destronado na nossa nação. Senhor, mas nós sabemos que o espírito da corrupção, ele tenta se levantar, ele tenta se estabelecer, ele tenta declarar, ó Deus, que tudo aquilo que nós lutamos até agora, ó Deus, foi perdido. Mas nós declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, que enquanto existe uma igreja que intercede,
uma igreja que clama que o Senhor estabelecerá a tua vontade. Seja feita a tua vontade, ó Deus, nos governantes da nossa nação. Senhor, visita o estado do Mato Grosso do Sul, visita a cidade de Campo Grande. Senhor, estabelece a tua justiça sobre nós, estabelece a tua justiça sobre nós, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, que todas as mentiras, que tudo aquilo que está encoberto, que toda a ladruagem, que toda a politicagem, que todo espírito de corrupção caia por terra. Senhor, em nome de Jesus, visita os hospitais, Deus. Senhor, as pessoas estão morrendo, ó Pai, nas UPAs. Nós clamamos, ó Pai, por elas. Nós clamamos por as famílias, ó Pai, que estão, ó Deus, com entes ali. Senhor, estende a tua mão de poder. Estende a tua mão de poder, ó Deus, sobre eles. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos, ó Pai, sobre as nossas casas. Nós clamamos sobre os empresários, ó Pai, dessa casa, sobre os funcionários, ó Pai, sobre os autônomos, sobre aqueles que têm lutado. Senhor, ó Pai, nós clamamos, ó Pai, mais uma vez, ó Deus, que não falte, ó Pai, o pão da terra e o pão do céu, ó Deus, nas nossas casas. Que esses dias sejam dias de adoração ao Senhor. Que esses dias sejam dias de nós declararmos, ó Pai, o reinado do Senhor na nossa casa. Senhor, que durante essa semana que nós nos prepararemos, ó Deus, para aquele dia simbólico da ressurreição. Senhor, que o nosso coração esteja alegre, que o nosso coração esteja confiado naquele que muda a história da minha casa, naquele que muda a história dos meus irmãos e irmãs, ó Deus, que estão aqui, que estão nas suas casas. Senhor, nós oramos ao Senhor, ó Deus. Senhor, repreenda o espírito da tristeza, repreenda o espírito da depressão, repreenda o espírito da desistência. Aqueles que querem desistir dos seus sonhos, aqueles que querem desistir das suas famílias, aqueles que querem desistir do seu chamado, que querem desistir dos seus propósitos. Senhor, em nome de Jesus, sopra sobre nós, ó Pai, nesses dias, ó Pai. Senhor, que nós, ó Pai, nos lembremos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o Deus que mais uma vez o Senhor nos fortalecerá, que mais uma vez nós sairemos desse culto nessa noite, ó Deus, cheios da esperança que está em Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Pai, te louvamos, ó Deus, por todos os benefícios do Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Porque o Senhor é o nosso Deus, nós estamos aqui. Porque o Senhor é o nosso Deus, nós confiamos que nós estamos fazendo aquilo que nós precisamos fazer. Porque o Senhor é o nosso Deus, que talvez esses dias que nós imaginávamos que estaríamos aqui de volta, com essa casa aqui, né, vazia de pessoas, mas eu creio que o Senhor enviou anjos para estarem conosco aqui, para estarem usando os irmãos na adoração, os irmãos que estão nos abençoando ali na mídia, mas o Senhor continua nos usando também com todos os nossos recursos. Hoje nós não temos o Ministério de Acolhimento aqui para você trazer a sua oferta, para você depositar o seu dízimo, para você passar o seu cartão ali na máquina, mas nós queremos falar para você que você faça a sua transferência, que você faça o seu Pix ainda nessa noite. As informações vão ser liberadas nos grupos da igreja, mas também na transmissão. Nós oramos para que você continue sendo fiel. Nós oramos para que você continue empregado. Nós oramos para que a sua empresa continue a prosperar. Nós oramos para que os seus celeiros sejam fartos, que você seja muito abençoado em todas as áreas da sua vida. Que não falte o pão nosso, que não falte a saúde, que não falte a provisão, e que nós sejamos uma igreja que tenha a dar, tenha a emprestar, tenha a compartilhar. Que nesse tempo nós continuamos provando que o nosso Deus é bom e que a glória dele se manifesta entre nós.
aqui nessa noite, aí na sua casa nessa noite. Que essa semana seja uma semana de liberação sobre a sua vida, seja uma semana de liberação sobre a sua família. Continue orando pelos missionários que estão nos campos, orando por aqueles que também estão passando por isolamento nos campos, orando por aqueles que têm necessidade de, nesse momento de pandemia, mudarem de campos. Nós temos visto que muitos missionários já estão sinalizando isso, estarão mudando de campo, estarão indo para outras portas abertas, e queremos que nós todos como igreja possamos participar de tudo isso. Que o Senhor continue abençoando esse momento de culto ao Senhor nessa noite. Nós já estaremos na ministração da palavra e nós cremos que a boa semente do Senhor se multiplicará. E ore por todos os membros da nossa igreja. Esteja liberando palavras proféticas sobre eles essa semana. Ore por toda a administração da igreja. Ore pelo aprisco, pelos ministérios. Ore. Você não pode estar aqui nessa noite trazendo as suas ofertas para o Ministério de Ação Social, mas traga durante a semana na secretaria da igreja. Oferte, libere aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos, para que assim nós possamos servir a muitos. Amém? Deus abençoe. Aleluia. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. É uma honra mais uma vez estar com vocês nesse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Realmente, como algumas irmãs e irmãos já disseram, estar aqui neste momento e olhar para essa igreja e não ver todos vocês é um tanto quanto triste. Mas nós entendemos esse momento e respeitamos, porque como cristãos, nós também respeitamos as leis dos homens e entendemos o momento. Esse é um momento maravilhoso, nós vamos continuar nesse culto, agora nesse momento da palavra, e eu quero trazer para vocês nessa noite, Jesus, o bom pastor das ovelhas. Como nós estamos falando de Jesus esse mês, que antecede a Páscoa, esse grande momento memorável que nós vamos viver, que é a ressurreição de Cristo. Vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, porque o Senhor é o nosso bem maior nessa terra, e o Senhor é aquele que continua conosco continuamente, independente das circunstâncias ou das situações. Pai, esse é o momento, nós estaremos ministrando a sua palavra. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor use a sua palavra de forma poderosa, como ela já é inspirada e poderosa para toda boa obra embaixo do céu. Que ela venha trazer cura, libertação, transformação, salvação em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor use de bondade e misericórdia comigo mais uma vez e repreenda tudo aquilo que não vem do Senhor em nome de Jesus. Amém. Vamos falar sobre esse Jesus. Sobre esse Jesus que é o nosso bom pastor, o pastor das suas ovelhas. Vamos ler João do capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 30. E começa dizendo assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou esta comparação
mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O assaltante não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu, porque ouvi-lo. Mas outros diziam: essas palavras são de um endemoniado? Não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos aos cegos? Celebravam-se a festa da dedicação em Jerusalém e era inverno. E Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, e maior do que todos, é maior do que todos, ninguém as pode arrancar das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus se apresenta nesse trecho específico da Bíblia como o bom pastor, nos Salmos 22, 23, 24, trazendo uma comparação e uma posição messiânica sobre Jesus, onde o 22 fala sobre a sua morte, o 23 ele apresenta para nós o bom pastor, aquele pastor que nos leva a pastos verdejantes, aquele pastor que tem um lugar de descanso para aquela ovelha que pertence a ele, aquele que cuida, que faz com que ela viva junto a ribeiras de águas frescas. E o 24 trazendo a vinda de Jesus. Mas nós precisamos entender que, além de ser um pastor, Jesus não é apenas um mero pastor, mas ele é o sumo pastor, o supremo pastor. 1 João capítulo 5, no versículo 4, diz que um dia esse sumo pastor, ele se manifestaria, ele viria se manifestar, e seria imperceptível a sua manifestação, porque ela viria coroada de glória. E esse pastor nosso, o nosso supremo pastor, ele é a nossa coroa nessa terra, ele é aquele que nos reveste com essa glória, que nada mais é do que uma graça infindável, uma graça sem fim, que nos alcançou. Ainda na profecia de Ezequiel, no capítulo 34, versículo 14 ao 17, Ezequiel vem falar sobre esse pastor,
falando sobre o povo judeu, o povo de Deus, que havia naquele momento uma desesperança, porque eles estavam se sentindo abandonados, e todos aqueles que se achegavam a eles, aquele povo, era para de alguma forma tirar algum tipo de proveito. Eram aqueles pastores que primeiro tiravam da lã e da gordura, para depois oferecer alguma coisa. Mas João traz esse bom pastor, é aquele pastor que, sem esperar nada de nós, é capaz de, ainda na cruz do Calvário, ao lado de um dos criminosos, vocês conhecem muito bem a parábola e essa passagem, trazer uma esperança para aquele homem. Esse é o bom pastor. Nos versículos 2, 3 e 4, começa ele mesmo explicar, Jesus explicar, sobre a sua conduta, a sua postura, a sua posição de pastor. E nas suas comparações, ele traz aquele que é o pastor, aquele que entra pela porta das ovelhas, porque ele primeiro é a própria porta que chama, que conduz essas ovelhas para o aprisco. E ele continua dizendo que ao chamar o porteiro, abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. E depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, estas o seguem porque conhecem a sua voz. Versículo 27, depois do 2, 3 e o 4, lá no 27 ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus conhece a mim, Jesus conhece a você, porque ele nos escolheu primeiro. E quando ele traz todas essas colocações de uma condição, de um aprisco, de ovelhas que o seguem, de ovelhas que conhecem a sua voz, de ovelhas que têm confiança, que têm segurança nele, ele faz uma comparação daquele que não entra pela porta. Ele compara com ele aquele outro que vem e que entra de qualquer forma, que não entra pela porta, que não é essa porta de trânsito, de comunhão com o pastor. E ele diz que aquele que entra por outro lugar, esse vem senão para matar, para roubar e para destruir. E por que que o Senhor está falando isso? O Senhor está falando isso, Jesus estava falando isso para os discípulos, porque os discípulos estavam num contexto completamente religioso, e estavam em Belém, e em Belém, quando você vai até Belém, quando você vai na Judéia, em volta é tudo morro e vales, morros e vales, é um lugar seco, de uma aparência inóspita, meio sem vida. E os pastores, eles precisavam conduzir os seus rebanhos, conduzir as suas ovelhas a campinas de pastagens. E essas pastagens precisavam ser próximas a lugares que haviam água em abundância. Nós estamos falando de um lugar inóspito, extremamente quente, quente, quente durante o dia e muito frio à noite. A sede era algo inerente à vida naquele lugar inóspito. Precisava de muita água, precisava de uma pastagem que fosse suficiente para o rebanho. E havia dois tipos de aprisco. Havia o aprisco de inverno, onde ficava na cidade, e todos os rebanhos, quando o inverno vinha, o inverno é muito rigoroso nas alturas, e quando eles tinham que descer para a cidade, todos os pastores traziam consigo seus rebanhos, e todas as ovelhas ficavam em um grande aprisco comunitário, onde uma ovelha não era distinguida uma da outra, todas estavam juntas. Da mesma forma que Jesus veio para todos, veio para os fariseus, para os saduceus, para os religiosos, para mim e você, que temos Ele como nosso suficiente Senhor e Salvador.
E Jesus se apresenta como esse pastor desse grande grupo de ovelhas. E Jesus começa a falar sobre esse aprisco comunitário, esse grande aprisco onde todas as ovelhas se reúnem, um aprisco de inverno. E o relato é que quando esse pastor, esse supremo pastor, o pastor daquelas ovelhas que ouviam e conheciam a sua voz, aquelas ovelhas que em apenas um comando seguiam aquele pastor, ele estava falando de uma porta, e ao chegar nessa porta, o porteiro abria essa porta. Aquele cuidador daquele aprisco abria a porta, primeiro porque tinha identificação de que aquele que estava batendo a porta, ele não entrou por nenhum outro lugar. Ele veio pela porta verdadeira, a porta das ovelhas. O Senhor criou essa porta para nós, chamada Jesus. É por isso que nós entramos e saímos da sua presença por essa porta. E é por esse nome que nós somos chamados, é através desse nome que nós somos guiados. E você precisa, mesmo nesse contexto onde a fé de muitos são balançadas, conseguir identificar, compreender a voz do seu pastor e segui-lo. E quando o porteiro abre as portas e naquela multidão de ovelhas, ao chamado daquelas ovelhas, as ovelhas daquele pastor reconhecem a voz daquele que cuida delas. Você precisa reconhecer a voz daquele que tem cuidado de você, para que você possa andar no caminho, na verdade, na vida que é Ele. E o relato é que elas saem para fora. O aprisco é um lugar de segurança, é um lugar de conforto, de proteção. E ainda mais no inverno, elas só saem porque elas têm essa confiança. E é por isso que eu e você, nós continuamos nessa vida, nós continuamos em meio a essa pandemia, em meio a toda essa situação, conduzindo a nossa vida, respeitando todos os protocolos de biossegurança. Mas nós continuamos marchando porque nós sabemos quem está nos chamando, nós sabemos quem é o nosso pastor, quem está nos guiando, e por isso nós permanecemos firmes nessa caminhada. Elas saem para fora, para aquele lugar, para aquela situação, para aquela condição de inverno, porque elas têm confiança de quem as chamou, elas conhecem a voz desse pastor. Mas no verão havia também os apriscos individuais, os apriscos pessoais, talvez eu poderia dizer os apriscos denominacionais. O aprisco da Terceira Igreja Batista, e você é a nossa ovelha desse aprisco. Eu faço parte desse aprisco junto com você, e nós continuamos tendo esse Senhor desse aprisco, que se chama Jesus, que tem nos conduzido. E essas ovelhas pegam intimidade, essas ovelhas, elas têm esse relacionamento, elas pegam o cheiro desse pastor, esse pastor reconhece essas ovelhas. As conexões auditivas dessas ovelhas se conectam com a voz do pastor. Elas conhecem ele. E eu posso trazer esse grande aprisco que nós temos aqui, Terceira Igreja, como um aprisco de verão, onde o Senhor tem nos conduzido. Mas Ele traz, no meio disso tudo aqui, depois de trazer o ladrão, aquele que entra por qualquer lugar, que vem para matar, para roubar, para destruir, para furtar as ovelhas, ele se colocando como esse bom pastor, o pastor que dá a vida pelas ovelhas. O interessante é que no versículo 12, ele fala sobre aqueles que muitas vezes estão no cuidado das ovelhas, mas ele não passa de um porteiro do aprisco. Ele é o porteiro. O papel dele é só abrir e fechar a porta. O papel dele é ajudar na condução, na manutenção do aprisco. Mas ele não tem cuidado e não tem zelo. A vida das ovelhas não vale mais do que a dele.
E o relato é que ele diz que quando o assalariado vê que o lobo vem, vê que as ovelhas podem ser atacadas, a primeira coisa que ele faz é fugir. Ele foge e abandona as ovelhas, e as ovelhas se dispersam. Quantas e quantas religiões têm surgido, quantas ramificações religiosas têm surgido ao longo da história. E eu falo da história do cristianismo, não vou nem falar anterior ao cristianismo, ao surgimento da Igreja de Cristo, onde vários se apresentaram como pastor, mas na hora H, eles abandonaram os seus rebanhos, eles abandonaram a sua pregação, eles abandonaram o seu testemunho de fé. Eles só puderam abandonar porque eles não tinham uma coisa chamada vida. E uma das coisas que o nosso primeiro pastor, o nosso supremo pastor, começa a falar é que ele é aquele que é a porta, mas essa porta também é a vida, e essa vida é aquela vida que ele entregou por nós. E nós temos um pastor que não é nada egoísta. Em sua comparação, no versículo 6, ele diz que, após os outros não compreenderem do que eles estavam falando, ele afirma que ele é aquele que tem ainda outras ovelhas que pertencem ao seu aprisco. O que não compreendeu foram aqueles doutores e senhores da lei, foram os próprios religiosos daquele momento. Eles não conheciam aquele pastor que era capaz de entregar-se por completo, de cuidar por completo daquelas ovelhas. Mas nós temos hoje esse pastor, porque ele não apenas prometeu que ele seria uma porta, ele se tornou a porta. Ele não apenas prometeu que ele se doaria pelas ovelhas, ele se doou pelas ovelhas, e hoje nós representamos essas ovelhas. Tiago, no capítulo 2, versículo 14, diz que ele se entregou por nós a fim de nos remir. Foi essa entrega de remissão para que nós pudéssemos nos tornar esse povo particular, um povo dedicado exclusivamente a ele, um povo que fosse pertencedor daquele que pertenceu a nós primeiro, como no versículo 11, sendo o nosso bom pastor, e um bom pastor que se entregou por nós. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6, diz que ele entregou a si mesmo por resgate. É como se as ovelhas tivessem escapado do aprisco, ou tivessem vivendo de qualquer forma por aí, e precisasse novamente que o pastor fosse até elas para resgatar. E o que o Senhor fez foi isso, ele nos resgatou novamente. E em Gálatas, no capítulo 1, versículo 4, diz que ele entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Então nós temos aquele que veio nos remir, nos redimir. Nós temos aquele que veio nos resgatar porque nós estávamos perdidos. Mas nós temos também aquele que veio nos perdoar, nos resgatar, nos tirar dos nossos pecados. Por isso ele é o supremo pastor. Por isso ele é aquele que traz em si a excelência. E por isso ele é aquele que nos chama para a excelência. Porque além de ser o nosso bom pastor, ele nos conhece. Ele nos conhece como suas ovelhas. Ele não nos conhece como alguém distante. Ele não nos conhece como alguém que não pertence. Nós precisamos ter em mente isso. Todas as vezes que nós pensarmos em aprisco, nós precisamos pensar em um povo. Todas as vezes que nós pensarmos como povo, nós precisamos pensar em resgate. Nós precisamos pensar em remissão. Nós precisamos pensar em perdão.
E todas as vezes que nós pegarmos todos esse pacote, nós precisamos pensar numa vida plena com um Deus Santo, que como pastor nos conhece, nos ama e faz de tudo para que nós fez de tudo e continua fazendo de tudo, para que nós possamos continuar vivendo no seu aprisco, vivendo embaixo da sua graça. Quando ele estava falando, e os judeus ficaram com seus corações comprometidos e indagando, os religiosos perguntando sobre tudo o que ele estava falando, e aquela falta de compreensão, ele se apresentando como esse pastor, é porque ele sempre teve o plano de um aprisco para nós. Em Mateus, no capítulo 25, no versículo 41, quando ele vai falar sobre a condição do crente redimido, sobre a condição do crente salvo, ele diz que o fogo eterno foi preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi preparado para nós, não foi preparado para a humanidade. Quando ele pensou na humanidade, ele pensou num grande aprisco. Quando ele pensou em nós, ele pensou num grande aprisco. Quando ele pensou nesse grande aprisco, ele pensou nele como pastor nos guiando. E nós precisamos ter essa compreensão. E tudo isso foi por amor, foi porque ele amou a mim e a você. E porque ele nos amou, ele se entregou por nós. Ele entregou a sua vida e ninguém pode tirar isso dele. Ninguém pode tirar esse mérito dele. Como eu já disse aqui, a história é obrigada. Está registrado que um dia existiu Cristo. Depois Cristo morreu. E depois ressuscitou. E depois de Cristo a história tem que continuar. E até o findar dos séculos, até o último dia dos séculos, ou até o dia que Cristo chamar, convocar a mim e a você à glória, a história terá que acompanhar a nossa vida, porque a nossa vida está embaixo dessa promessa, dessa graça, desse legado, desse favor. Nós carregamos essa marca como ovelha, porque ele é aquele que deu a sua vida, mas ao terceiro dia, no domingo de Páscoa, ele resgatou a sua vida e ressurgiu, para que nós pudéssemos ressurgir e desfrutar dessa comunhão. E por isso nós desfrutamos dessa comunhão, e nós fomos dados a ele, nós pertencemos a ele, nós somos ovelha dele. E o que ele diz no 18 é que ninguém atira de mim. Quando ele fala da sua vontade espontânea, da sua entrega espontânea, de tudo aquilo que ele recebeu e se entregou por nós, ele se entregou a algo que ninguém tira, ele cumpriu uma ordenança que ninguém desfaz, ele foi obediente até a morte de cruz, honrando assim, cumprindo assim todos os mandamentos, todas as ordenanças que a ele foi imposta, para que eu e você pudéssemos viver diante dele. Muitos dos discípulos, eles arrazoavam em seus corações, e os principais da lei, com as suas palavras, interrogavam por que que havia alguém com aquela disposição de amor, porque havia alguém para se colocar como esse pastor. Eles tinham a visão de Abraão, Isaac, Jacó, dos patriarcas. Eles tinham possivelmente a visão das leis que Moisés havia deixado. Eles tinham toda aquela compreensão dos profetas, guiando homens e pessoas e nações, e guiando a história. Mas agora não, Jesus se apresenta como um Deus pessoal, guiando individualmente, cada um de nós, e nos guiando como um grande rebanho de ovelhas no seu aprisco. E o grande questionamento deles, quando eles vão dizer, dentro de umas situações que no momento não tinha nada a ver, eles começam a questionar, e a fala deles, olha, para um homem falar desse jeito só pode estar endemoniado. Que poder e autoridade eles podem falar disso, podem falar dessas coisas, podem falar sobre o poder de guiar alguém, de conduzir alguém.
E o melhor de tudo, de guiar uma religião. Nós estamos falando em um contexto religioso. Imagine você, hoje nós somos a Terceira Igreja Batista. Nós temos um Supremo Pastor que nos guia. Eu posso até não ver, você não vê muitas vezes, mas Ele está guiando. Ele continua nos conduzindo. E em todos aqueles questionamentos de Deus, mas como não pode um homem desse ser endemoniado? Porque como um endemoniado pode dar vista aos cegos? Esse relato que eles estavam falando era sobre João no capítulo 9, onde aquele cego de nascença, ele é curado. Aqueles homens não satisfeitos, porque a pior cegueira que existe não é a cegueira física, mas a cegueira espiritual. A cegueira física, ela cria complicações para você aqui na terra. A cegueira física, ela cria limitações para você ver e compreender o que está nesse mundo. Mas a cegueira espiritual te impede de um dia habitar com Cristo na glória. A cegueira espiritual te impede de reconhecer o seu Supremo Pastor. A cegueira espiritual te impede de viver nesse aprisco. A cegueira espiritual te tira para fora desse aprisco. Esses homens, esses doutores da lei, esses fariseus, eles estavam completamente cegos. Eles não conseguiam ver o milagre de Jesus, a pessoa de Jesus como aquele guia de Israel. E quando se fala sobre essa condição de um Deus pastor, eles remetem a um demônio. E para provar que não era um demônio, eles remetem a um milagre. Se fosse demônio, não faria um milagre. E o questionamento desse milagre, o interessante no capítulo 9, é que eles vão atrás do cego de nascença. E depois de fazer todas as interrogações, aquele cego de nascença, eles mostram para aqueles religiosos que os seus olhos espirituais foram abertos. Que mais do que os seus olhos carnais, mais do que poder ver tudo aquilo que talvez os seus pais contaram, tudo aquilo que seus amigos falaram, tudo aquilo que os outros passavam por ele falando, ele pôde ver um pastor, ele pôde ver alguém que iria guiar a sua vida à eternidade. Depois de questionar, a única coisa que ele fala é: olha, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora vejo. E quem me fez ver foi esse homem. E ele deixa bem claro nas suas palavras que esse homem não é normal, não é desse mundo, não é dessa terra, não é alguém humano, mas que se importa com o humano ao ponto de fazê-lo despertar e abrir os seus olhos para reconhecê-lo e andar com ele. Foi o que esse cego, ele demonstrou naquele momento para todos aqueles senhores da lei. Porque ele entendeu uma coisa, que foi o próprio relato de Jesus no versículo 28, que muito mais do que ser aquele que nos conduz, muito mais do que ser um farol em meio à escuridão da nossa vida, muito mais do que ser um barco para nos conduzir às águas revoltas que nós estamos vivendo nesse mundo afora, porque não é privilégio só nosso, o que nós estamos vivendo nesse momento. As nações do mundo estão vivendo isso daí. Aos estados, os municípios da nossa nação estão vivendo isso aí. Mas Jesus continua com a afirmação, além de ser aquele que nos promete proteção, cuidado, aquele que promete nos guiar, aquele que promete nos pastorear, aquele que nos redimiu, que nos resgatou, que nos perdoou dos nossos pecados, ou seja, que nos limpou como ovelha. No 28, ele continua dizendo: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai.
Irmãos, além de todas esses mimos e esses cuidados do Senhor, Ele ainda nos deu a vida eterna. Ele ainda nos garantiu essa coroa da vida eterna, com uma promessa de que nós jamais pereceremos, ou seja, nós jamais perderemos essa graça. E como ovelhas do seu aprisco, não importa o lobo, não importa o assaltante, não importa aquele que vem para matar, roubar e destruir, ele jamais conseguirá nos arrancar das mãos do nosso Senhor. Ele jamais conseguirá nos tirar daquele que nos deu a Jesus Cristo, que foi o próprio Deus. Essa é a segurança da nossa alma. Esse é o pastor que nós temos. Esse é aquele Jesus que tem cuidado de nós. Em João no capítulo 6, versículo 7, diz que todos que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Romanos 8, 38, 39, eu amo esse versículo. E ele vai dizer: pois estou convencido, o apóstolo Paulo dizendo, nós precisamos ter esse convencimento. Sabe, esse convencimento, você pode até pensar, isso é um achismo. Não é um achismo não. Sabe, não é o fruto de uma arrogância. Não é o fruto de uma soberba, não. Talvez nós falando isso, aquelas pessoas que não têm o mesmo entendimento que o nosso, pode muitas vezes pensar que nós somos arrogantes, que nós somos soberbos. A verdade é que nós não somos nada disso. Nós apenas somos filhos e filhas amadas de um Deus, e nós ousamos acreditar e buscamos como âncora da nossa fé as promessas do Senhor, de que nós jamais pereceremos, de que nós jamais morreremos, de que nós jamais seremos arrancados das suas mãos, de que assim como Deus nos gerou desde o ventre da nossa mãe, nos predestinou para sermos filhos e filhas dele, nós permaneceremos, porque nós hoje estamos em Cristo, porque o próprio Cristo nos atraiu a Ele. O seu Espírito nos convenceu da justiça e do juízo e nos fez pertencente desse aprisco. Então isso não é uma soberba. E esse relato do apóstolo Paulo deixa bem claro, e ele fala de um convencimento. Esse convencimento não é de se achar melhor, ou se achar mais capaz, ou de se perceber privilegiado. Não. É porque ele compreendeu o preço que foi pago. Ele entendeu o preço que foi pago. Pelo preço que foi pago por você, é o valor que você tem. Você vale o sangue do inocente. Você vale o sangue do Cordeiro de Deus, sem mancha, sem mácula, que nós celebraremos domingo que vem, que tirou o pecado do mundo, que tirou o seu pecado, que te resgatou, que te tirou da condenação, que tirou da condição de criatura e te trouxe para o seu aprisco e te fez filho e filha dele. E esse convencimento é que o apóstolo Paulo diz que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há nada, não há ninguém, nada pode te tirar dessa verdade. Nada pode te roubar dessa condição, porque essa condição não foi dada por homens, mas sim pelo próprio Deus, que se esvaziou e se entregou a si mesmo, para reerguer, para se levantar dentre os mortos no terceiro dia, e declarar que a morte foi tragada e a sua vitória, e te fazer vitorioso com Ele, vitoriosa com Ele. Por isso, eu te desafio a viver corajosamente, confiantemente, essa verdade, de que você tem um supremo pastor, de que Ele é Jesus, Ele se importa com você, Ele te redimiu, Ele te resgatou, Ele continua te conduzindo, porque você é a coroa da sua salvação. Você é a coroa da salvação que Cristo trouxe na terra. Ele sim é aquele que trouxe o seu nome para ser escrito no livro da vida.
E Ele sim é aquele que um dia abrirá o livro e lá estará o seu nome, porque Ele pagou o preço por mim e por você. Então você pode sim se alegrar, você pode sim trazer essa certeza na sua alma, no seu ser, de que você é especial, porque aquele que é especial se entregou para que você fosse especial com Ele. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana abençoada, uma semana de vitórias, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus visita cada irmão e cada irmã que estará acompanhando essa ministração, esse culto, desde o louvor e todas as partes do culto, essa ministração dessa palavra. Obrigado, Senhor, porque não foi com pedras preciosas, não foi com prata, ouro, bronze, que nós fomos comprados, redimidos, mas o Senhor nos comprou com o que há de mais precioso, o sangue precioso de Cristo Jesus. O Senhor nos deu esse livre acesso e trouxe para nós esse supremo pastor. Nós queremos, ó Pai, continuar ouvindo a sua voz, queremos continuar seguindo ao Senhor, o nosso justo pastor. Nos dê a graça, Senhor, meu Deus, para que nós possamos perseverar, independente das circunstâncias, como nós já ouvimos, que nada pode nos separar desse grande amor, nada pode nos separar do Senhor. Nos ajude, ó Pai, a estar cada dia mais arraigados, cada dia mais entrelaçados com a sua vontade. Nos ajude, ó Deus, a permanecermos no seu aprisco, Pai, porque assim como o pardal procura por casa e a andorinha procura por ninhos, nós queremos sempre procurar pelos seus altares. Ó Deus nosso e Rei nosso, continue a governar e conduzir a nossa vida. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Senhor, seja com cada irmão e cada irmã, abençoe eles nessa semana. Pai, em nome de Jesus, agracia eles nessa semana. Deus, mostra para eles o quanto eles são preciosos para nós, quanto eles são preciosos para essa igreja, o quanto nós os amamos, o quanto nós sentimos falta deles. Deus, se eu que sou humano, eu que sou pecador, se eu que sou falho, e nesse momento estou aqui, e se eu tenho falta dos meus irmãos, das minhas irmãs, eu imagino o Senhor. Pai, não é à toa que o Senhor se encontrava com Adão e Eva na viração do dia, naquele aprisco que o Senhor criou para eles. Não é à toa que o Senhor criou, porque o Senhor gosta de se relacionar com as suas ovelhas. Deus, e eu sei que se o pequeno sentimento que eu sinto nesse momento, de não poder estar com meus irmãos e minhas irmãs, eu imagino o sentimento que o Senhor sente. Pai, não permita que nenhum dos meus irmãos e as minhas irmãs se disperse. Pai, mantenha-os firmes no Senhor, mantenha-os guardados no Senhor. Seja escudo e broquel de cada um dos meus irmãos. Cubra cada um com o teu sangue, Pai. Passa o teu sangue sobre os umbrais da casa de cada um, o sangue do Cordeiro de Deus. Guarda, Pai, cada irmão e cada irmã. Deus, e que isso passe logo, para que nós venhamos voltar, ó Deus, a viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós como igreja. Te louvo e te agradeço, Pai, por esse momento, em nome de Jesus. Tenha uma semana de vitória, uma semana abençoada, irmãos, em nome de Jesus. Obrigado.